Olá para você que me acompanha no projeto Você, assessor de comunicação e marketing 7 estrelas. O propósito desse projeto é fazer você, comunicador, ganhar até 5 vezes mais. Olá para você que me acompanha no projeto Você, assessor de comunicação e marketing 7 estrelas. O propósito desse projeto é fazer com que você ganhe até 5 vezes mais. Bom, pessoal, e o assunto de hoje é marca política. Como identificar a marca do meu assessorado político e o principal, como consolidar uma marca política. Então, o primeiro passo é entender o que é marca, ou o que faz com que o nome de alguém se torne uma marca reconhecida socialmente. São 2 itens, pessoal. O primeiro é autenticidade e o segundo é diferenciação. Então, nós, professores de publicidade, propaganda e marketing, sempre vamos ensinar para os nossos alunos o seguinte: você quer ter uma marca forte? Você tem que trabalhar a priori 2 elementos, autenticidade e diferenciação. Então, a primeira grande questão é observar dentro da autenticidade 4 itens, que são valores. Quais são os valores que o teu político ele realmente preserva, e se dentro desses valores que ele preserva, alguns deles ele tem alguma ação, alguma coisa que ele comprova. Por exemplo, ele defende a questão da família e da tradição, tá bom, mas ele é casado? Né? Ele tem feito ações para que esse valor dele seja percebido socialmente. A segunda questão é a visão. Qual é a estratégia dele? Qual é o movimento político que ele faz? O movimento de como que ele conquista os votos? Realmente, ele tem uma visão estratégica a longo prazo ou a curto prazo? Ou seja, ele é aquele político que está sempre com as pessoas, com a comunidade, ou ele aparece de 4 em 4 anos? Tá? A outra questão da autenticidade, gente, é a história. Uma das estratégias mais conhecidas e que tem vídeo aqui no Instagram e no meu canal do YouTube é sobre marketing de conteúdo. Então você precisa contar a história do seu assessorado ou identificar se o seu assessorado político já contou a história dele. Por quê? Porque quando você conta uma história, em geral você se torna autêntico. Não tem mais ninguém que tenha a mesma história de vida do seu assessorado. Por isso, a grande importância de trabalhar com marketing de conteúdo para o assessorado e identificar como a história dele está aparecendo para os eleitores, para as comunidades, tá bom? E o quarto elemento da autenticidade da marca política é a coerência, ou seja, o seu assessorado precisa ser coerente. Os valores dele precisam estar de acordo com a visão dele ou a estratégia dele e com a história dele. As pessoas, elas observam muito, principalmente atualmente, a coerência da pessoa. Se aquilo que ela fala realmente é o que ela faz e se o que ela faz está de acordo com aquilo que ela prega, tá? Com aquilo que ela diz que faz parte da história dela. Isso é muito importante pra gente ter autenticidade. Bom, pessoal, mas não é só de autenticidade que uma marca é feita. Quando eu penso, por exemplo, aqui em Goiás... Oi, Renata, a mamãe tá gravando vídeo, você quer aparecer pras pessoas? Vem falar oi. Vamos falar oi. Fala oi, pessoas. Oi, gente, eu vim participar do vídeo do assessorado político. Tudo bem? Eu sou o Renato, fala oi pras pessoas. Libera minha mãe, hoje é domingo. Tá bom, beijo. Como é que é jogando beijo? Tchau. Tchau. Pessoal, então, o segundo grande item da marca é a diferenciação. Mas o que vem a ser diferenciação? Diferenciação tem a ver com 3 elementos, ou com 3 grandes, chaves, que são a credibilidade, a
confiança e o envolvimento. A credibilidade é conquistada quando o seu assessorado político desenvolve projetos e ações dentro daquilo que ele já considera importante e fundamental e que tem a ver com os valores que ele prega, tá? E a história de vida dele. Isso gera credibilidade. A confiança vem quando as pessoas percebem que o seu assessorado tem determinado comprometimento social a um determinado período de tempo. Por isso que a gente fala, a confiança, ela é diretamente proporcional ao tempo em que a pessoa pratica as mesmas ações. Então, quanto mais tempo eu tenho praticando aquela ação social ou desenvolvendo aquele projeto com aquela determinada comunidade, a gente começa a pensar em confiança. Esse processo de confiança é muito importante, porque ele gera uma autoridade naquela área de atuação. Por exemplo, aqui em Goiás, a gente tem o Elias Vaz. Então, quando a gente pensa em alguma coisa relacionada, né, ao Elias Vaz, a gente já pensa o quê? Em casas populares, a gente já pensa em todo um serviço social de infraestrutura para comunidades carentes. E ele gera o quê? Uma confiança e uma autoridade de que ele consegue falar sobre esses projetos, desenvolver projetos e tem uma liderança social com aquela comunidade. Que chegamos então, gente, no terceiro item da diferenciação da marca política. Qual que é o terceiro grande item? Envolvimento. Né? O envolvimento social do político, ele é muito importante, ou seja, esse político, de fato, ele precisa estar com a comunidade e desenvolver projetos sociais com essa comunidade. Para quê? Para que ele seja percebido como alguém envolvido na causa, né? E aí, gente, quando a gente fala de projeto social, muitas pessoas pensam em pobreza, mas não tá certo, porque, por exemplo, a gente tem grandes cases de sucesso de políticos que são envolvidos com causas de grandes proprietários de terra. Um deles, que eu sempre gosto de citar, é o governador atual do estado de Goiás, o Ronaldo Caiado. O Ronaldo Caiado sempre teve projetos sociais para quê? Para tecnologia, para agricultura e para aquelas pessoas que eram grandes proprietários de terra. E ele era envolvido com essa comunidade, obviamente, porque ele também vem de uma família de grandes proprietários de terra. Então, a autenticidade e a diferenciação dele estavam evidentes com essa comunidade. Daí a importância de identificar a marca política e de saber como trabalhar essa marca política com o meu assessorado. Mas, nesse propósito de ajudar você a construir uma marca política ou identificar a marca política do seu assessorado, nós temos então a questão da área de atuação do assessorado. Núbia, ele não tem nenhuma área de atuação definida. Eu perguntei para ele, eu usei aquele material que você me passou do briefing 7 estrelas. Se você não recebeu o material do briefing 7 estrelas, é só me deixar um e-mail que eu passo para você. Nesse material tem como você identificar por meio de perguntas a área de atuação. Tá, então vamos ajudar o seu assessorado a definir a área de atuação dele. A primeira grande questão para definir a área de atuação é: ele tem conhecimento nessa área de atuação? Por quê? Porque se eu não tenho conhecimento, e aí esse conhecimento, gente, não precisa ser formação acadêmica, formação técnica, mas as pessoas têm conhecimento daquela área porque já passaram por aquele problema. Então, muitas vezes, para ser um bom político, ou os melhores políticos, eles têm conhecimento sobre os problemas da cidade. E eles têm mais do que conhecimento, eles sentiram na pele esses problemas, né? Eu vou citar o exemplo aqui da nossa Cristina Rocha, que é uma vereadora aqui de Goiás. E a Cristina, gente, ela sofreu violência contra a mulher. Ela foi queimada viva. Ela tá viva até hoje, mas o namorado dela na época queimou ela. Isso há 30 anos atrás. Pra vocês verem que o problema dos direitos humanos, que nossa atuação nos direitos humanos tem que ser total. Mas o fato é, ele queimou ela. Depois disso, ela passou por uma série de processos e tal, se formou, né, realmente, mas ela resolveu ir para a política. Para quê? Para desenvolver projetos sociais, especialmente
para mulheres e para comunidades que são de fato isoladas ou comunidades com menos acesso às grandes infraestruturas sociais, tá? Como saúde e educação. A outra grande questão é formação. Gente, a área de atuação tem que ter a ver com a formação das pessoas. Por exemplo, o próprio Haddad foi ministro da educação e tem uma grande história dentro da educação, dentro da pesquisa. Isso é muito importante, porque isso daí consolida a área de atuação da pessoa, tá? E aí, por último, uma coisa que eu bato muito aqui é o envolvimento social desse político com aquela área de atuação. Eu já dei o exemplo aqui do Ronaldo Caiado em outros vídeos, mas ele tem um grande envolvimento com o quê? Com os donos de terra, né? Eu já fiz cobertura jornalística, por exemplo, com o Ronaldo Caiado no interior de Goiás, né, e em Jataí, por exemplo, que ele foi aplaudido de pé pelos grandes produtores rurais. Por quê? Porque ele tem um envolvimento com essa comunidade e, de fato, o que ele fala é aquilo que ele pratica, que é a redução de impostos, que é cuidar das estradas para eles, que é ter uma série de cuidados de tecnologia de informação, por exemplo, que é voltado para quê? Para os grandes produtores rurais. E isso é muito importante, porque isso demonstra um envolvimento, uma preocupação, e a área de atuação do político vai ser uma das grandes chaves de autenticidade e diferenciação, que foram os últimos 2 vídeos que eu postei. Pessoal, então quando a gente fala sobre marca política, a segunda grande forma de você identificar... O celular caindo aqui, ops... Quando nós falamos de marca política, a segunda grande forma de você identificar a marca política do seu assessorado e ajudá-lo a consolidar a marca política é a comunidade. Ou seja, isso é provado com o quê, gente? Com o que eu comprovo, né? Como que eu ajudo essa marca política do meu assessorado a ser percebida pelos públicos? Principalmente com o histórico desse político com aquela comunidade. E histórico, gente, não é ir lá em eventos só e tirar fotos, mas é principalmente os projetos que ele já desenvolveu. E, gente, projeto social, né, não tem a ver com pobreza, né, como eu já disse nos outros vídeos, e projeto social não tem a ver com mandato político. Muitas pessoas têm grandes projetos sociais, eu mesmo trabalho como voluntária, há mais de 12 anos eu trabalho como voluntária. Tá? Há mais de 12 anos eu trabalho como voluntária. Isso daí não tem nada a ver com eu ter algum cargo político. Então, há 12 anos eu faço um serviço voluntário com adolescentes em conflito com a lei e ajudando pessoas com as questões de desenvolvimento pessoal delas, gratuitamente, e isso não tem a ver com um pagamento ou com um mandato político, isso tem a ver com o que eu acredito. Então, histórico com a comunidade, esse envolvimento social é muito importante de ser provado e comprovado, tá? Pela história dos projetos sociais e pela atuação desse político. E quando a gente fala de marca social, o mais importante ou o salutar é esse político ter resultados de projetos ou visibilidade desses projetos. Aqui, novamente, eu vou citar o governador Ronaldo Caiado, porque, gente, o Caiado, nos anos 2000, já falei isso em outros vídeos, ele tinha um site em que era possível visualizar o que ele pensava de política econômica, ou seja, ele é um liberal, um neoliberal, e aquele ponto ele escrevia sobre isso, né, num site que ele colocava tudo que ele pensava sobre Então, o terceiro grande item, a terceira grande chave, né, da marca política são os projetos. Ou seja, como é a visibilidade desses projetos desenvolvidos pelo seu assessorado. Essa visibilidade desses projetos tem a ver com a manutenção, então,
de redes sociais, sites, para contar quais são as perspectivas políticas, econômicas, de tecnologia e da área de atuação do seu assessorado. E como ele percebe os problemas sociais brasileiros e locais, né, daquela comunidade, isso é muito importante, e quais são as ideias de projetos e quais os projetos que ele já escreveu e já desenvolveu com as comunidades que ele atua, né? Essa visibilidade, eu sempre gosto de dar o exemplo do Ronaldo Caiado. Por quê? O Caiado, gente, pra quem não sabe, ele nos anos 2000 tinha um site que ele dava visibilidade a tudo que ele pensava sobre política econômica, sobre os problemas sociais e estruturais do país, do Brasil e de Goiás. E ele falava muito sobre tecnologia e agricultura, que é uma área que tem muito a ver. E a questão dos impostos e dos custos da produção agrícola, o que deu para ele muito know-how com a população que é mais esclarecida e que com certeza é uma população que se relaciona com os grandes produtores rurais, por exemplo, filhos, e a classe médica, porque ele também é médico, e fez com que ele tivesse um grande respeito por meio de meritocracia. Tá? Então, isso é muito importante. Os projetos te dão respeito e trazem para você a questão da meritocracia. Independente da sua história política, da sua família e daquilo que você tem de arranjo familiar e social, que a gente sabe que é muito importante para a política. Eu espero muito ter te ajudado e vem mais conteúdo por aí. Fica ligado e vai lá no YouTube que tem conteúdo extra para vocês.